O DeFi é uma das melhores ferramentas para você criar agentes de inteligência artificial totalmente no code. Nesse vídeo aqui vai ficar claro para você o que são agentes de inteligência artificial, por que o DeFi é uma das melhores ferramentas do mercado para você criar isso de uma forma muito poderosa e ágil. E além disso, a gente vai fazer um overview do DeFi, olhando as principais funcionalidades, os preços e também testes do DeFi na prática. Depois deste vídeo vai ficar super claro para você como é que funciona o DeFi e por que você deveria usar ele para criar os seus agentes de inteligência artificial. Então bora comigo que esse vídeo tá super completo. Bora conhecer o DeFi. E antes de começar, tem que ficar 100% claro para você o que são agentes de IA, tá? Eles são um pouquinho diferentes do que o chat que a gente está acostumado no dia a dia. Quando você cria um agente, ele vai atingir um objetivo e ele vai ser aí mais poderoso. Por quê? Vem comigo. Geralmente a gente tem uma pergunta aqui do usuário e dentro do agente de IA, a gente vai ter alguns detalhes bem importantes. Por exemplo, a gente vai ter ele sendo alimentado por alguns modelos, tá? A gente tem o modelo, por exemplo, do GPT, a gente tem o modelo do Llama, do Gemini, do Claude. Então ele tem que ter alimentação plugado em alguns modelos, beleza? Ficou claro? Além disso, ele vai ter que ter também um prompt base, tá? Que vai ser as nossas instruções para aquele agente. Se ele for um agente de atendimento, a gente vai dar uma instrução para aquele agente. Se ele for um agente de venda, a gente vai dar uma instrução que é com base no prompt. Aliás, se você quer aprender engenharia de prompt, depois olha a nossa formação que a gente tem um curso bem completo sobre isso. Certo? Demos uma instrução bem completinha para o agente. Além disso, ele também vai ter memória, ou seja, ele vai se lembrar das conversas anteriores. Esse é um detalhe bem importante sobre agente de IA. Combinado? E além disso, ele vai ter uma base de conhecimento, que geralmente a gente utiliza RAG para alimentar. E essa base de conhecimento vai estar em dados, esses dados vão ser associados ao embedding, que é um processo de transformar os dados numa base de dados vetorial, tá? Isso você não precisa entender agora, é só para você entender que geralmente ele vai ter conhecimento por meio de conteúdos na web, ou por meio de PDFs, por meio de textos, a gente consegue alimentar o agente por meio de um conteúdo. E além disso, ele também vai ter as tools, que são ferramentas que a gente consegue ativar de uma forma externa. Por exemplo, eu posso falar que o meu agente consegue ativar a previsão do tempo, ou que o meu agente consegue enviar um e-mail, ou que o meu agente consegue acessar uma outra API. Enfim, a gente consegue ter um poder muito legal com agentes de IA. Espero que tenha ficado claro para você os agentes de IA, mas eu quero passar antes aqui alguns conceitos importantes para você entender realmente essas funcionalidades. RAG nada mais é que quando a gente estabelece um outro arquivo, um PDF, alguma coisa a mais, para conseguir deixar o nosso agente mais inteligente com base naquele arquivo, tá? Geralmente a gente vai conseguir colocar aqui o nosso banco de dados vetorial para isso, beleza? Não precisa se preocupar com os termos técnicos, mas tem que entender que a gente consegue treinar o nosso agente com um PDF, com um livro, com um texto, isso que é mais importante. Além disso, um outro conceito importante são as funções, que são as tools, as ferramentas. Então aqui geralmente a gente consegue colocar funções para serem chamadas dos nossos agentes. Por exemplo, aqui ó, na função da OpenAI, ele pergunta o tempo, né? Qual é o tempo previsão do clima hoje. E aí a OpenAI vai entender que ela tem que ativar uma função de buscar o tempo e vai ativar aqui uma função API para ir lá numa outra tecnologia e buscar qual que é a previsão do clima, porque a OpenAI não faz. Ela busca a previsão do clima e traz a resposta aqui para a gente conseguir dar a nossa resposta. Então essas funções, as tools, elas são muito importantes e é uma característica super importante de agentes de IA. Beleza, agora que você já entendeu o que são agentes de IA e por que eles são tão poderosos, vamos conhecer o DeFi. O DeFi é uma ferramenta para você criar agentes no code, tá? Então a gente consegue criar tanto agentes para utilizar em chatbots, quanto aqui ó, fluxos bem completos e variados dentro da ferramenta. É uma plataforma nova, mas que está crescendo muito rápido e todo mundo está bastante impressionado com o poder dessa ferramenta e com a facilidade para você criar agentes. Então, dentro do DeFi a gente vai conseguir criar agentes avançados, a gente também vai conseguir criar agentes com RAG, ou seja, deixar eles mais inteligentes, fazer treinamento dos nossos agentes com base em outros dados, depois a gente vai ver na prática. Além disso, a gente consegue ativar essas funções que eu acabei de falar, né? Ferramentas e funções externas para os nossos agentes. Então, acaba sendo bem fácil lá no DeFi. E também é uma ferramenta open source, ou seja, a gente consegue ter acesso aos dados, acesso ao código e também fazer a auto-hospedagem
da plataforma DeFi. E o interessante do DeFi é que ele conecta aí com as variadas LLMs, né? Com os nossos variados modelos do GPT, do Gemini, do Llama, do Claude. Então você consegue conectar o DeFi aí com qualquer outro tipo de modelo, deixando aí muito mais barato dependendo do que você quer fazer. E o DeFi também tem as funções, como eu falei. Então a gente consegue ter funções já integradas nativas, como por exemplo pesquisar no Google. Então ele vai conseguir entender que ele tem que pesquisar no Google em determinado momento aí da interação do seu agente. Ele consegue gerar imagens com Dali, ele consegue gerar gráficos, ele consegue fazer scraping de site, ou seja, ele entra no site, fala o que tem dentro daquele site. Ele consegue analisar canais de YouTube, olha que legal. E também consegue acessar a Wikipedia. Por exemplo, eu tô conversando aqui e ele perguntou aqui qual que é a idade do Trump, da mulher do Trump agora. E aí ele procurou no Wikipedia, ó, ele ativou a função de procurar no Wikipedia, ativou a função do tempo atual e conseguiu responder que a mulher do Trump tem 53 anos. Então esse que é o grande poder das funções que a gente chama aí de function calling, tá? Consegue chamar as funções de uma forma super poderosa. E aqui é explicado certinho tudo que a ferramenta faz. Você pode dar uma olhada depois, ó, mas a gente vai conseguir criar aí aplicativos e agentes, tá? Então a gente consegue criar chatbots, cria aí, coloca os documentos para conseguir fazer a inteligência desses documentos e explorar aqui também a parte de agentes, tá? E além disso, ele consegue fazer todas as soluções aqui para empresas também. Consegue aqui fazer a parte de LLMs para plataformas e fazer workflows completos. Isso é bem interessante, é uma ferramenta muito completa. E aqui ele conecta aqui com o modelo principal que você aí tiver mais interessado, que isso pode reduzir bastante os custos do seu agente. Depois recomendo você explorar um pouco mais o chat DeFi e também as redes sociais, o Twitter, a parte ali do YouTube, tem alguns conteúdos bem legais sobre a ferramenta. E você pode se perguntar se o DeFi é a melhor ferramenta no Code IA para você criar os seus agentes. A gente trouxe um vídeo aqui comparativo que eu vou deixar aqui em cima, mas vamos fazer um resumo rápido nesse vídeo aqui também. Então, se a gente for comparar as melhores ferramentas de criação de agentes, a gente tem níveis de complexidade que um agente consegue chegar com aquela ferramenta. Por exemplo, se a gente for lá no nível 1, a gente tem os modelos aí, padrões, o nível mais abaixo, que é um modelo aí quando você tem um chat, mas ele não tem memória. Então é basicamente, eu mando uma mensagem e tem uma resposta e ele não vai se lembrar do que você perguntou, tá? Então esse daí seria um modelo mais básico. Beleza. Além disso, a gente tem o nível 1, que é um modelo de chat com memória, ou seja, ele vai conseguir entender tudo que você falou antes e ele vai sendo treinado por isso, tá? Esse daí é o nível 1 de memória, que é o ChatGPT, o Gemini, todos esses modelos também, eles conseguem ter essa parte de memória no chat para criar agentes. E depois a gente tem o nível de RAG, aqui a coisa já começa a ficar mais interessante, que a gente consegue treinar o nosso agente com PDFs, páginas na web, arquivos TXT, para eles conseguirem ficar especializados em determinados arquivos, tá? E aí a gente tem várias ferramentas para isso, por exemplo, a meio famosa é o Chatbase, a gente tem o Dante, a gente tem o Retune, a gente tem o Zaya, que é uma plataforma de agentes brasileira, muito legal. E a partir daí a gente já pode dar o próximo passo, que são as tools que eu falei, né? Que são as ferramentas que a gente consegue fazer as function calling, chamar funções, tá? E a gente consegue fazer nos assistentes da OpenAI lá dentro. Também consegue fazer em ferramentas como, por exemplo, o SimFlow, para você criar seus próprios assistentes. E no nível mais acima, a gente tem ferramentas de IA, de agentes de IA, que conseguem aí também ter o seu auto-feedback. Então a gente já tem ferramentas mais complexas e mais avançadas, tá? Por exemplo, aqui no DeFi, a gente tem também o Flowise, o Langflow, que também é uma plataforma brasileira. E importante falar, né, que tudo que está aqui também faz o que está para trás, tá? E o DeFi acaba se destacando bastante, porque ele consegue ter RAG, ele consegue ativar funções e também a gente consegue fazer workflows para ter maior personalização ali, flexibilidade dos nossos agentes, inclusive ter essa característica de auto-feedback. A gente vê que deu alguma coisa errada e tenta por outro caminho, beleza? Então, isso daqui é bem mais completo e o último caso é você conseguir criar multi-agentes, tá? Você consegue criar vários agentes para eles se comunicarem entre si e cada agente vai ter uma funcionalidade. Aí ferramentas mais completas, como por exemplo Flowise, Langflow, Relevance AI, também conseguem fazer isso. E aqui só para a gente comparar a parte dos agentes criados na DeFi com a parte dos agentes dos assistentes da OpenAI, vai ficar um pouco mais claro aqui, ó. Então a gente tem uma tabela comparativa, né, das features. Então tem o DeFi agentes e tem o OpenAI assistentes. O DeFi é open source,
A gente consegue fazer self-hosting, o que é muito bom, que acaba sendo bem mais barato, já que a gente consegue hospedar em nossa própria VPS, em nossa própria hospedagem. E aqui tem os modelos, né? Então a gente consegue conectar com vários modelos, a OpenAI conecta com os modelos dela mesma. Então a gente consegue também fazer várias ferramentas, aqui são 12 no OpenAI 3, e consegue fazer aí ferramentas avançadas de funções, tá bom? Aqui tem algumas outras funcionalidades, RAG, API, os dois conseguem fazer. São ferramentas muito poderosas, a diferença é que com o DeFi a gente tem um pouco mais de flexibilidade, além de ser open source. E aqui falando um pouco dos preços, né, da precificação do DeFi, depois pode entrar lá para ver. Mas a gente tem o plano gratuito que a gente consegue testar, depois tem o plano pago e tem o plano para times, tá? Depois pode dar uma olhadinha, né, mas a gente consegue aqui ter 200 mensagens já conectadas aí com o OpenAI. A gente consegue também usar nossa chave API para conectar com os outros serviços, né, com o Trophic, Llama 2, Hugging Face, Replicate. A gente consegue criar alguns aplicativos. Temos aqui um armazenamento limitado, né? Documentos também. Aqui a gente consegue fazer bastante coisa, mas o ideal seria o plano profissional. Mas o mais legal aqui do DeFi é que a gente tem o poder de fazer auto-hospedagem e daí a gente não precisaria fazer o pagamento dessa mensalidade, tá? É bem semelhante com as ferramentas, por exemplo, que é uma N8N também, que é open source, e a gente consegue fazer a auto-hospedagem para a gente criar esses agentes aí de uma forma muito mais barata. Agora vamos entrar dentro do DeFi, fazer a nossa conta e explorar um pouco a ferramenta por dentro para conhecer o poder dessas ferramentas para criar agentes. Então já estou aqui dentro da minha conta teste aqui, tá? Para a gente fazer alguns testes e vou apresentar um pouco do DeFi. Primeiro a gente tem um estúdio aqui que a gente consegue criar chatbots, agentes ou fluxo do trabalho, tá? Se eu clicar aqui, ó, criar agente, a gente vai ter aqui, ó, chatbot, que são chats que a gente consegue conectar os modelos de inteligência artificial, mas só que a gente não vai ter aquelas funcionalidades de agentes, né? O RAG, como eu falei, ou também o poder de function calling, que são as ferramentas, tá? Aqui a gente já consegue criar o agente aqui, tá? Então a gente tem o chatbot e o agente. Temos também o gerador de texto, às vezes você quer só colocar algo para gerar um texto, e tem também uma nova funcionalidade aqui que é o fluxo de trabalho, ou seja, o workflow. A gente consegue aí definir o workflow do nosso agente, tá? Isso daqui a gente consegue muito mais personalização e flexibilidade com nossos projetos. Show demais! Então aqui a gente vai ter nossos projetos. Aqui a gente vai conseguir conectar conhecimentos. Então se eu clicar aqui, ó, a gente vai conseguir colocar um arquivo de texto, um Notion, um site. A gente consegue colocar vários tipos de arquivos para utilizar, para deixar nosso agente inteligente e responder com base naquele arquivo, tá? Essa é uma das ferramentas mais importantes e é super aqui, ó, facilitada do DeFi. É muito poderoso. E aqui a gente tem as nossas ferramentas. As ferramentas são as tools, que são as function calling, né, que a gente fala. Então, o agente, ele vai ser um serzinho bem inteligente. Ele vai entender quando que ele vai ter que ativar tal funcionalidade, tal ferramenta, e vai ativar aquela funcionalidade. Ou seja, aqui já tem formas integradas nativas. A gente consegue ativar o Google, para ele fazer uma pesquisa no Google, fazer uma pesquisa no Bing. Se eu pedir para ele gerar uma imagem, ele vai identificar que ele tem que ativar o DALL-E para gerar uma imagem. Ele pode fazer uma pesquisa no Wikipedia. Ele pode usar aqui o Stability AI, que é para gerar imagens e vídeos. O Stable Diffusion também. Ele pode fazer um Web Scraper, né, que ele entrar num site e puxar todas as informações daquele site. Então a gente tem várias informações aqui nativas, tá? Para ativar essas funções. E é super facilitado, cara. É bem legal porque em outros lugares é bem difícil fazer isso. Aqui tá bem claro e bem simples. Também a gente consegue criar aqui, ó, ferramentas personalizadas, tá? Para ativar essas funções. Então lá na formação a gente ensina, né, como você cria essas funções do zero, que por exemplo tem o clima, né? A gente pega aqui, ó, o clima do site e daí a gente consegue criar qualquer tipo de função. Então vamos supor que você queira aí acessar um banco de dados e conseguir uma informação do banco de dados, você consegue criar por aqui. Show demais! E aqui tem alguns templates, ó. Se eu for aqui em explorar, a gente tem alguns templates, ó. A gente tem chatbots aqui de escrita, de RH, de agentes. Deixa eu colocar aqui, ó, em português só para ficar mais fácil. Então aqui a gente tem um gerador de ata, a gente tem um artigo, cursor de viagem, a gente tem um assistente de tradução. Então a gente tem vários tipos de assistentes que é interessante você dar uma olhada para você conseguir entender como é que funciona a ferramenta, tá? Aqui, ó, por exemplo, a gente tem só agentes, que são agentes que vão ter aquelas funções, né, de RAG e de ferramentas, de conhecimento e ferramentas. E também tem outros tipos de agentes aqui, ó. Para você entender,
a gente pode olhar aqui esse daqui do canal no YouTube, ó. Vou clicar aqui, vou adicionar no meu fluxo de trabalho. Então aqui deu certo, ó, criou o nosso agente. Tem as instruções, que é o nosso Prompt Master. A gente ensina como criar prompts aí bem personalizados, estruturados, profissionais lá na formação, depois dá uma olhada. Tem que ter uma instrução para o seu agente. Você consegue colocar as variáveis, consegue colocar um contexto, que é um arquivo, tudo aquilo que a gente já treinou, e consegue ativar ferramentas. Por exemplo, esse daqui, ele ativa o chart, a gente consegue criar gráficos, conseguimos ver o Aura atual e conseguimos ver também pesquisas no Wikipedia, tá bom? Aqui tem o YouTube, mas a gente vai ter que sincronizar, tá? Não tá autorizado ainda. E aqui a gente consegue umas melhorias do chat, por exemplo, a gente coloca uma pergunta para a pessoa conseguir responder. Para você dar uma olhada como é que funciona, eu até tinha feito aqui no estúdio alguns testes. Nessa conta teste aqui, ó, a gente tem um agente de viagem. Então eu fiz aqui o nosso prompt, né? Eu apenas traduzi algo bem rápido. Então falando que é um agente de viagem, ele vai ajudar a marcar viagens. E aqui a gente tem variáveis, né? Que são variáveis para ajudar a gente a trabalhar aí com dados do usuário. Por exemplo, antes de ele entrar no chat, ele já pode preencher, né? Qual que é o destino que ele está viajando, quantos dias ele ficar e o orçamento. E com base nisso a gente vai achar melhores lugares. E aqui tem um contexto, no nosso caso, no nosso agente de viagens não tem, mas eu poderia treinar ele com algum site, treinar ele com algum PDF. E além disso tem as ferramentas, tá? Então ele consegue tanto ativar a Wikipedia, ele consegue fazer o Web Scraper, entrar em um site, falar o que tem, uma pesquisa no Google e também poderia adicionar outras ferramentas. Você vem aqui, ó, olha quanta ferramenta tem, que legal. Tem todas as ferramentas, as que estão aqui em cinza eu tenho que configurar, tá? Eu tenho que utilizar minha API lá da OpenAI e eu consigo utilizar várias outras aqui. Então, bem legal. Bem completinho mesmo. Aqui tem a abertura da conversa, né? Tem pergunta de acompanhamento, citações e eu consigo adicionar outros recursos. Olha que irado. Eu consigo adicionar o remoador de conversa, pergunta de acompanhamento, texto para voz, fala para texto. Então eu consigo mandar um áudio, ele vai entender. Tem várias outras ferramentas aqui bem interessantes para você criar seu agente, tá? É tudo muito completo e fácil, viu? E aqui em cima a gente tem as nossas aqui, ó, modelos, tá? Eu consigo adicionar meus modelos para colocar outros modelos, né? Do Llama, ou modelos do Claude. Eu tenho que conectar minha chave API, tá? Por isso que não está aparecendo aqui. E aqui, para quem não viu como criar os agentes, a gente consegue aí deixar os parâmetros, temperatura, deixar ele mais criativo, mais equilibrado, preciso, enfim, tem várias formas. E daí, para utilizar o DeFi, olha que interessante, eu só venho aqui publicar, consigo atualizar, né? E posso executar o aplicativo. Daí ele vai executar esse aplicativo numa outra forma aqui, ó. Deixa eu vir aqui nova conversa. Ó que legal, ele mostra aqui, ó, seu destino, Florianópolis, quantos dias você vai viajar? Vou viajar 10 dias. Qual o seu orçamento? Colocar mais que R$1.000 e vou iniciar a conversa. Daí ele já inicia com aquelas variáveis, tá bom? Daí eu coloquei umas perguntas aqui, exemplos, tá? Que você consegue colocar, eu só tinha traduzido realmente. Mas aí eu posso falar assim, vou ficar em Florianópolis. Nem precisava falar que é Florianópolis, né? Porque ele já entendeu. No verão, por 10 dias no Campeche. Pode me sugerir um roteiro completo? Vamos ver o que ele responde. Pedir um roteiro completo. Olha, ele já está pesquisando no Wikipedia para conseguir trazer mais informações. Então ativou a função do Wikipedia e já deu aqui as informações mais atuais possíveis, tá? Então, olha, ele até deu aqui pousadas do Campeche. Posso perguntar assim, ó, pesquise no Google pousadas no Campeche. Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, ele ativou o Google Search, então ele ativou a função de procurar no Google e trouxe aqui pousadas bem ranqueadas. Olha que legal. E eu poderia também, por exemplo, passar um site aqui para ele rastrear todos os passeios daquele site, porque ele tem um web scraping. Então a gente consegue fazer um agente de IA super completo aí em poucos minutos. E daí aqui a gente consegue fazer um agente super profissional e bem poderoso. E voltando aqui no nosso agente, a gente tem essas opções de publicar, né, incorporar o site ou acessar a referência API. Se eu vim aqui do lado também, ó, eu consigo ter um acesso à API. O que isso significa? Que eu consigo criar o meu próprio SaaS, micro SaaS, automação e ativar esse próprio agente aqui via API. Então é só eu passar aqui a mensagem e eu vou estar utilizando a inteligência do que eu criei com o DeFi. Isso daqui, ó, é excelente. Inclusive a gente consegue até
conectar no WhatsApp, no Instagram, conseguimos conectar aí. E aqui tem as anotações, mas de forma geral aí, esse que é o nosso projeto do DeFi, que você vai conseguir usar uma ferramenta excelente para você. Espero que você tenha curtido esse conteúdo e tenha curtido bastante a ferramenta DeFi para criar agentes. Se você quiser aprender mais sobre como criar agentes e criar plataforma, micro-SaaS, automações sem precisar de código, eu vou deixar o link aqui embaixo para você conseguir aprender do zero ao avançado como criar agentes de IA. Se tiver qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que a gente responde todas as dúvidas. Até mais, valeu!